Há despedidas que não se dizem com palavras, mas com silêncios que gritam por dentro. Há pessoas que, embora já não estejam, continuam vivendo dentro de nós como um eco constante, como uma sombra que se recusa a partir. Como se cura uma ferida que não se vê, mas que sangra todos os dias. Como se liberta alguém do peso invisível de um amor que já não habita na realidade, mas que segue ancorado à alma. Este vídeo não é apenas mais um conteúdo, é um refúgio, um mapa e uma lâmpada. E a partir do coração da psicologia profunda de Carl Jung, vamos ajudá-lo a encontrar a saída desse labirinto emocional. Libertar-se de alguém emocionalmente não se trata de esquecer, nem de negar o que foi vivido. Trata-se de compreender, de olhar para dentro com uma lupa diferente, com um olhar mais sábio, mais completo, mais amoroso. Jung não via a dor como um inimigo, mas como um mestre, como uma porta que, se você tiver a coragem de abrir, pode conduzi-lo à parte mais poderosa de si mesmo. Hoje, você vai atravessar essa porta. E quando chegar ao final deste vídeo, não será o mesmo. Você terá entendido por que essa pessoa entrou na sua vida, o que veio mostrar. E por que agora deve partir, não do ódio, mas da libertação. Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nosso interior, encontraremos fora como destino. E quantas vezes amamos a partir da ferida, não da plenitude. Nos apegamos a alguém não porque seja bom para nós, mas porque reflete uma parte de nós que ainda não curamos. Neste vídeo, você vai descobrir que o desapego não é frieza, é maturidade emocional. Que deixar ir não é perder, mas voltar a si. E que liberar alguém da sua mente não significa trair o que foi vivido, mas honrá-lo com consciência e evolução. É provável que você passe dias, semanas ou até anos pensando nessa pessoa. Pode ter sido um amor intenso, uma amizade profunda, ou alguém que simplesmente deixou uma marca indelével. Mas se você está aqui, não é por acaso. Há algo dentro de você que já quer se libertar, que já está farto, que não quer mais ficar preso a lembranças que pesam mais do que contribuem. Este vídeo é feito para esse você que está cansado de viver prisioneiro do passado. Aqui você encontrará chaves, compreensão e, acima de tudo, ferramentas reais para a sua cura. Imagine por um momento que a dor que você sente tem um propósito, que cada lágrima foi uma mensagem, que cada ausência, uma oportunidade de autodescoberta. Jung ensinava que as pessoas que mais nos impactam emocionalmente não o fazem por acaso, mas porque têm uma conexão direta com nosso inconsciente. São espelhos, reflexos do que não vemos de nós mesmos. E através deles, a vida nos pede para olhar para dentro. Hoje você vai olhar. Não com culpa, não com vergonha, mas com luz. Com a luz do conhecimento profundo. Este não é um vídeo para vítimas, é um vídeo para corajosos. Para aqueles que estão dispostos a assumir a responsabilidade por sua própria história. A tomar as rédeas de sua mente, de suas emoções, de sua vida. Jung acreditava que a verdadeira liberdade começa quando nos atrevemos a explorar o inconsciente, a mergulhar no que não entendemos de nós mesmos. E é exatamente isso que vamos fazer. Vamos mergulhar, nos imergir, encontrar a origem do seu apego e desativá-lo com sabedoria. Quando terminar este vídeo, você não só terá entendido por que é tão difícil deixar essa pessoa ir, você terá compreendido que parte de você é a que se agarra. E por quê? Você terá aprendido que não se trata de tirá-la da sua mente, mas de integrar o aprendizado. De dar a si mesmo o que você estava esperando dessa relação. Porque o verdadeiro amor começa quando paramos de exigir que o outro nos complete e começamos a nos completar nós mesmos. Você não precisa esquecer para curar. Você precisa compreender. E essa é a promessa deste conteúdo. Vamos ensinar-lhe como usar a dor como um trampolim, não como uma corrente. Como transformar essa energia estagnada em impulso vital. Como olhar para trás sem que doa, mas com gratidão. E faremos isso passo a passo, com exercícios práticos, com ideias profundas e, acima de tudo, com o acompanhamento constante da sabedoria de Carl Jung.
Você sabia que muitas das pessoas que mais nos marcaram representam uma parte reprimida de nós? Segundo Jung, todos carregamos dentro uma sombra, a parte oculta do nosso ser, o que negamos, o que não aceitamos. Muitas vezes, nos apaixonamos por alguém porque encarna nossa sombra, porque nos mostra o que não nos atrevemos a ser. Neste vídeo, vamos ensinar-lhe como identificar sua sombra, como integrá-la e como parar de projetá-la nos outros. Cada relação significativa, mesmo as que terminam com dor, é uma oportunidade de individuação. Este termo, central na obra de Jung, significa tornar-se você mesmo. Ser autêntico. Ser completo. E para alcançá-lo, muitas vezes temos que atravessar rupturas, desilusões, separações, não para nos quebrar, mas para renascer. Se você está assistindo a este vídeo, é porque já está nesse processo. E aqui vamos acompanhá-lo até o fim. Você vai parar de se perguntar por que essa pessoa não voltou, por que te machucou, por que não te escolheu, e começará a se perguntar o que você pode aprender com tudo isso. Que parte de você precisava viver essa experiência? Que presente escondido há no sofrimento? Porque na perspectiva junguiana, a alma nunca se engana. Ela sempre te leva exatamente às experiências que você precisa para evoluir. Você já se sentiu como se estivesse emocionalmente preso a alguém, mesmo que já não haja contato? Essa sensação de que essa pessoa vive dentro de você, que te persegue em seus pensamentos, em seus sonhos, até nos momentos de maior calma, isso tem uma explicação. E Jung a conhecia muito bem. Neste vídeo, vamos revelar como os arquétipos atuam em suas relações e como aprender a se libertar de sua influência inconsciente. Este é um espaço seguro. Não vamos julgar suas emoções, nem minimizar sua dor. Aqui validamos sua experiência, sua história, sua sensibilidade. Porque para curar, primeiro é preciso parar de ter vergonha de sentir. Não há uma única forma correta de soltar. Mas há um caminho profundo e amoroso para fazê-lo. E esse caminho começa hoje, aqui com você, acompanhado pelas ideias do Mestre Carolyn. Talvez você se sinta fraco agora, talvez pense que nunca conseguirá soltar. Mas deixe-me te dizer algo que pode mudar tudo. Você não está quebrado. Você está em processo. Você não está preso a essa pessoa. Você está preso a uma parte de você que ainda precisa ser ouvida. E quando aprender a ouvi-la, tudo começará a mudar. E isso é o que vamos alcançar juntos neste conteúdo. Às vezes nos apegamos porque há uma ferida anterior que não foi tratada. Jung dizia que o inconsciente é um arquivo vivo. Tudo o que você reprimiu, negou, enterrou, segue vivo lá dentro. E se manifesta uma e outra vez em suas relações. Por isso, não basta mudar de pessoa. É preciso mudar o padrão. E isso começa com uma nova consciência. Vamos ensinar-lhe a olhar sua história de um novo ângulo. A entender que a dor não é castigo, é um chamado ao despertar. É a alma te dizendo: já é hora de curar isso. E quando você responder a esse chamado, perceberá que a verdadeira liberdade não vem de fora. Vem da sua capacidade de se abraçar como nunca fez antes. Este vídeo não será confortável, porque vamos mexer em camadas, vamos tocar feridas que talvez estivessem escondidas há anos. Mas acredite quando digo que todo esse movimento emocional vale a pena. Porque ao final desta jornada, você se sentirá mais leve, mais claro, mais você. E isso não tem preço. Através desta jornada, você aprenderá que não está sozinho. Que há milhares de pessoas sentindo o mesmo que você. Que se libertar emocionalmente não é um privilégio de poucos iluminados. É um direito de todos que estão dispostos a olhar para dentro com coragem. E não falaremos apenas de teoria. Este vídeo está cheio de exercícios introspectivos, reflexões profundas e revelações que podem se tornar pontos de virada para a sua vida emocional. Queremos dar-lhe as ferramentas que nunca te deram. As palavras que você precisava ouvir há anos. As verdades que ninguém ousou te dizer. Você não terminará este vídeo igual ao que começou. Essa é nossa promessa. Quando acabar, você terá soltado. Não do esquecimento, mas da sabedoria. Não do rancor,
mas do amor próprio. Não da negação, mas da compreensão. E isso é o que transforma um luto em uma revolução interna. Prepare-se, porque esta é uma jornada sem retorno. Uma vez que a iniciar, já não poderá voltar atrás, porque terá visto o que antes não via, porque terá entendido o que antes apenas doía, porque terá despertado. Aqui começa a sua libertação emocional. E fazemos isso juntos, através de Carl Jung, através da alma, através do amor profundo por si mesmo. Libertar-se emocionalmente de alguém implica um trabalho interior muito mais profundo do que simplesmente deixar de pensar nessa pessoa. Jung dizia: o que você nega te submete, o que você aceita te transforma. O primeiro passo para soltar, paradoxalmente, não é rejeitar o apego, mas compreendê-lo, aceitá-lo, reconhecer que ele está aí, vivo, pulsando. Só quando paramos de lutar contra o que sentimos, começamos verdadeiramente a transformá-lo. Então, não se julgue por continuar pensando nessa pessoa. Esse pensamento é uma mensagem, uma porta. E hoje, você vai aprender a cruzá-la. Jung nos falou do inconsciente coletivo, um espaço psíquico onde habitam os arquétipos universais. Quando alguém entra em sua vida e te marca emocionalmente, muitas vezes você não está se conectando apenas com a personalidade dessa pessoa, mas com o arquétipo que ela representa para você. Pode ser o amante, o salvador, o perseguidor ou até o guia. Identificar o arquétipo que essa pessoa encarnou em sua vida é um dos passos mais poderosos para começar a se libertar dela. Pergunte-se agora mesmo: que papel essa pessoa desempenhou em sua história emocional? O que você projetou sobre ela? E é aí que entra outro conceito crucial de Jung: a projeção. Ele escreveu: até que você torne consciente o inconsciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. O que muitas vezes sentimos por alguém não é amor em estado puro, mas uma projeção inconsciente de nossas próprias carências. Damos a essa pessoa poderes, ideais e significados que na verdade são nossos. E ao fazer isso, não a vemos como ela é, vemos a nós mesmos refletidos em sua figura. Por isso dói tanto deixá-la ir, porque você não está soltando apenas alguém externo. Você está soltando uma parte sua que havia colocado sobre esse alguém. Vamos fazer o primeiro exercício introspectivo. Feche os olhos por alguns segundos. Respire fundo. Lembre-se de um momento importante com essa pessoa. Um que tenha sido significativo. E agora, em vez de olhar o que essa pessoa fez, observe como você se sentia. Que parte de você se ativou naquele instante? Necessidade? Admiração? Sensação de pertencimento? Anote. Faça isso com calma. Porque aí está a chave. O que você sentiu não vinha dela, vinha de você. E ao reconhecê-lo, você começa a recuperar seu poder. Jung insistia que o processo de individuação é o caminho para a liberdade interna. A individuação é o processo de tornar-se você mesmo. Quando estamos emocionalmente presos a alguém, muitas vezes é porque ainda não definimos quem somos sem essa pessoa. Nos fundimos emocionalmente, nos perdemos. Por isso, a próxima etapa do processo de libertação é a reconstrução do eu. Quem é você sem essa relação? Quais são suas paixões, seus valores, seu propósito além do que compartilhou com essa pessoa? Uma prática útil é escrever 2 cartas. Na primeira, escreva tudo o que você sente por essa pessoa. Sem filtros, sem julgamentos, apenas emoção pura. Na segunda, escreva quem você é sem ela. O que você quer construir, para onde deseja ir, o que quer soltar. Não envie nenhuma dessas cartas, elas são para você, são uma ferramenta de consciência. Jung dizia que a alma precisa de expressão para curar. E as palavras, quando saem do coração, tornam-se medicina. Quando amamos a partir da ferida, confundimos apego com amor. Jung nos advertia sobre isso. O encontro de 2 personalidades é como o contato de 2 substâncias químicas. Se há alguma reação, ambas se transformam. Essa relação te transformou para o bem? Ou você se anulou para sustentá-la?
Muitas vezes, o que dói não é a perda do outro, mas a perda de nós mesmos dentro do vínculo. E para se libertar, você deve se resgatar. Voltar a si. A dor emocional, se reprimida, transforma-se em sintomas: ansiedade, insônia, tristeza crônica, até doenças físicas. Jung, como psiquiatra, via isso constantemente. Por isso, insistia que devíamos confrontar a dor, não escondê-la. Então, pergunte-se com honestidade: onde você está guardando o que não disse? Que emoções você está silenciando? E depois, expresse-as. Através da arte, da escrita, do choro consciente, da conversa com alguém de confiança. Cada emoção ouvida é uma corrente que se rompe. Há algo profundamente revelador na teoria das sincronicidades de Jung. Ele acreditava que não existem encontros fortuitos. Cada pessoa que aparece em nossa vida o faz com um propósito simbólico. Então, em vez de ver essa relação como um erro, comece a vê-la como uma mensagem. Um chamado da alma. O que essa pessoa veio te ensinar? Que parte de você ficou exposta graças a ela? Isso que dói hoje, amanhã será sabedoria. Mas só se você tiver a coragem de olhar com profundidade. Uma técnica poderosa é o espelho de arquétipos. Coloque o nome dessa pessoa em uma folha. Depois, liste 5 características que mais admirava nela. E ao lado de cada uma, escreva como você pode desenvolver essa qualidade em sua vida. Porque o que você admira no outro também existe em você, só está adormecido. E agora é o momento de despertá-lo. Muitos dos nossos vínculos são dirigidos pelo complexo do ânima ou do ânimos. Conceitos que Jung desenvolveu para explicar como projetamos nossa imagem interna do masculino ou feminino nos outros. Se você está muito ligado emocionalmente a alguém, é possível que essa pessoa represente seu ânima ou seu ânimos. Identificar isso pode ajudá-lo a compreender por que essa pessoa te afetou tanto. E ao integrar essas energias dentro de você, o apego se dissolve naturalmente. Faça este segundo exercício. Reflita sobre que aspectos masculinos ou femininos essa pessoa representava para você. Força, ternura, proteção, firmeza. Depois, faça uma lista de ações concretas com as quais você mesmo possa se dar isso. Porque o caminho para a libertação emocional é o caminho para a autossuficiência afetiva, não a frieza, mas o amor próprio. Outro princípio poderoso de Jung é o da sombra. O que nos incomoda ou nos atrai intensamente nos outros geralmente reflete algo que não reconhecemos em nós. Por isso, se você sente obsessão, dor intensa ou dependência emocional, há sombra envolvida. E isso não é algo ruim, é uma oportunidade. Pergunte-se com honestidade que partes de você está descobrindo através da dor dessa relação. Jung afirmava: não se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Então, hoje, neste vídeo, convidamos você a iluminar sua escuridão, a parar de negar sua dor e transformá-la em consciência. E isso requer coragem. Mas também requer compaixão. Não exija de si mesmo curar de um dia para o outro. Dê-se permissão para atravessar seu processo com respeito e amor. Vamos trabalhar agora com o exercício do diálogo interior. Escreva um diálogo entre você e essa pessoa, mas não com a intenção de reclamar, mas de compreender. Pergunte: o que você veio me ensinar? E depois deixe sua intuição responder por ela. Este exercício te conecta com sua sabedoria interna, com essa parte sua que já sabe as respostas, mas precisa de silêncio para se expressar. À medida que você torna tudo isso consciente, começará a ver como os nós se afrouxam, como a imagem dessa pessoa perde força, como você recupera energia, porque o apego emocional também é uma fuga de energia psíquica. E Jung sabia: só quando reabsorvemos nossas projeções, recuperamos nossa vitalidade. Você se sentirá mais focado, mais você. O terceiro exercício é o de fechar ciclos simbólicos. Escreva em um papel: hoje me liberto da necessidade de ter essa pessoa em minha vida para me sentir completo.
Me reconcilio com minha história e me abraço com amor. Depois, queime esse papel de maneira consciente, como um ato simbólico. Seu inconsciente entende os rituais. E ao ver que você decide soltar, começa a te ajudar no processo. Vamos terminar esta parte com uma verdade fundamental de Jung. Sua visão se aclarará somente quando você puder olhar dentro de seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Você está despertando. E isso não é simples. Mas é necessário, porque você não veio a este mundo para viver acorrentado emocionalmente. Você veio para evoluir, para se libertar, para curar. Agora, se este vídeo te impactou, deixe nos comentários a frase "Estou pronto para recuperar meu poder emocional". Essa será sua declaração de transformação, seu compromisso consigo mesmo e seu primeiro passo para uma vida mais livre e consciente. Libertar-se emocionalmente de alguém não é apenas um processo psicológico, também é uma transformação espiritual. Jung, ao longo de sua vida, compreendeu que muitas feridas da alma não se curam com lógica, mas com simbolismo, com sentido, com propósito. Uma de suas frases mais poderosas diz: "A alma sofre e adoece quando perde seu sentido". Então, pergunte-se com profundidade: que sentido teve esse amor em sua vida? Que capítulo veio escrever em sua história? Porque quando você encontra o sentido por trás da dor, o sofrimento começa a se dissolver. Uma ferida que não se transforma em sabedoria, se repete. Freud sustentava que o inconsciente sempre retorna, que o que não se elabora reaparece com outro rosto, com outro nome, com outro corpo. E Jung não o contradizia, mas expandia a ideia. Não basta saber por que sofremos. Precisamos integrar esse conhecimento em nossa vida, convertê-lo em guia. Por isso, este conteúdo não busca que você simplesmente entenda seu apego, mas que transforme sua relação consigo mesmo. Que cresça a partir do vínculo que te fez tremer por dentro. Quando alguém deixa uma marca profunda em nós, muitas vezes se ativa um mecanismo inconsciente de idealização. A mente cria uma imagem da pessoa que muitas vezes está longe da realidade. Jung dizia que o mais perigoso de uma relação não é o outro, mas o que projetamos sobre o outro. Essa projeção pode se tornar uma prisão emocional se não a questionarmos. Por isso, hoje te convido a revisar que parte de você ficou presa nessa imagem que criou. Era real? Ou era uma necessidade disfarçada de amor? O amor que dói mais do que constrói costuma ter raízes profundas em nossa infância. Jung estava convencido de que os vínculos presentes ativam memórias emocionais passadas. Quando não fomos vistos, amados ou compreendidos como precisávamos em nossa infância, buscamos em nossos parceiros essa validação não resolvida. E ao não obtê-la, sentimos que perdemos uma parte de nós. Mas você não está perdendo o outro. Você está perdendo uma fantasia. E agora tem a oportunidade de recuperar seu verdadeiro eu. Jung falava da necessidade de confrontar a ferida arquetípica. Essa parte que todos carregamos dentro, a sensação de não sermos suficientes, de estarmos quebrados, de precisarmos do outro para nos completarmos. Mas você não nasceu quebrado. Você nasceu completo. A vida te levou a esquecer isso, e as relações, com sua intensidade emocional, às vezes vêm para te lembrar disso, mesmo através da dor. O que você precisa não é que essa pessoa volte. O que você precisa é que você volte para si. Muitas vezes, acreditamos que curar é apagar. Mas Jung ensinava que a verdadeira cura chega quando podemos carregar a nós mesmos como somos, sem rejeitar nenhuma parte de nossa história. Então, não se apresse em esquecer. Lembre-se, mas a partir da luz, da compreensão, da capacidade de olhar esse passado sem que doa. Não se desfaça de sua história, transforme-a. Freud dizia que o luto é um processo de retirada da libido, ou seja, da energia emocional que havíamos colocado sobre alguém. Jung, por sua vez, afirmava que essa energia não se perde, mas deve ser redirecionada para o crescimento pessoal. Você não se esvazia quando solta alguém. Você se liberta para poder se encher de si. Então, cada lágrima que hoje cai também é uma gota de irrigação para seu florescimento futuro.
Te convido a fazer um novo exercício. Escreva uma linha do tempo emocional. Marque os momentos mais significativos de sua relação com essa pessoa. Depois, ao lado de cada momento, escreva o que você aprendeu. Pode ser que, no início, doa, mas ao terminar, você verá algo surpreendente. Você não foi apenas ferido, você também foi transformado. E essa transformação é sua vitória. Um dos conceitos mais poderosos de Jung é o do símbolo curador. Para ele, os símbolos têm mais poder que as palavras. Então, busque ou crie um símbolo que represente seu processo de libertação. Pode ser um desenho, um objeto, uma imagem. Coloque-o em um lugar visível e cada vez que o olhar, lembre-se de que está a caminho, que já não está preso, mas em movimento, que está construindo uma nova vida a partir das ruínas. Às vezes, o que mais nos prende não é o amor pelo outro, mas a culpa que sentimos. Culpa por ter falhado, por ter dito algo, por não ter dito nada. Jung dizia que a culpa mal manejada se transforma em castigo autoimposto. Então, se você está sentindo culpa, olhe para ela com compaixão. Pergunte-se: realmente foi minha responsabilidade? Estou carregando culpas que não são minhas? Estou sendo mais duro comigo do que essa pessoa foi? As emoções não resolvidas se alojam no corpo. Por isso te proponho que tome consciência de onde sente esse apego. No peito, no estômago, na garganta. Coloque suas mãos aí e respire fundo. Visualize que está enviando luz para esse lugar. Que você não está fugindo da dor, mas abraçando-a. Porque Jung sabia que quando a alma se sente acolhida, começa a curar sozinha. Há quem siga preso emocionalmente a alguém que o feriu. E, embora já saibam racionalmente, não conseguem soltar. Jung explicava que isso ocorre quando o trauma não foi processado. E para processá-lo, precisamos falar, escrever, compreender. Então, se essa pessoa te machucou, não negue. Não minimize. Valide o que sentiu. E depois pergunte-se: o que essa dor me diz sobre meus limites, sobre meu valor, sobre o que já não aceitarei mais? Muitas vezes, continuamos apegados porque a alma não fechou o ciclo. E fechar um ciclo não é esquecer, nem negar. É integrar. É agradecer o aprendido e seguir adiante. Jung o chamava de transcender a experiência, ou seja, elevar-se acima dela para vê-la de outro ângulo. Do ângulo da evolução, não do sofrimento. Faça este exercício simbólico. Crie uma caixa do passado. Coloque dentro dela objetos, fotos, cartas ou lembranças que te prendem emocionalmente a essa pessoa. Depois, guarde-a. Não para esquecê-la, mas para marcar um fechamento. Para dizer a si mesmo: isso já cumpriu seu propósito. E se algum dia voltar a abri-la, que seja com paz, não com nostalgia. Jung tinha uma visão bela da transformação emocional. Dizia: a vida não vivida é uma doença da qual se pode morrer. Então, se você esteve esperando que essa pessoa volte para se sentir completo, pare. Essa espera está te afastando de você. A vida está te pedindo que a viva agora, não depois. Que não coloque sua felicidade em pausa por ninguém. Freud falava do princípio do prazer, essa tendência humana de buscar gratificação imediata. Jung, por outro lado, falava do princípio da totalidade, buscar o que nos faz completos, não o que simplesmente nos dá prazer. Então, não se conforme com lembranças doces. Busque sua completude, aquela que não depende de ninguém mais além de você. Algumas feridas emocionais se tornam identidade. Começamos a pensar: eu sou a pessoa que não conseguiu esquecer. Jung dizia que a identidade mal construída é uma prisão. Você não é sua ferida. Você não é seu passado. Você é o que decide fazer com isso. Então, escolha ser livre. Escolha ser alguém que, embora tenha amado profundamente, também aprendeu a seguir caminhando sozinho. A dependência emocional muitas vezes nasce do medo de se enfrentar. É mais fácil pensar no outro o dia todo do que enfrentar o silêncio interior. Mas esse silêncio guarda tesouros. Jung dizia que na caverna que você teme entrar,
está o tesouro que você busca. Então, entre. Enfrente seu medo. Porque do outro lado está sua paz. Vamos fazer agora o exercício do manifesto pessoal. Escreva um texto onde declare quem você é sem essa pessoa. O que você merece, o que não vai mais permitir. O que está disposto a construir a partir de agora. Leia-o em voz alta todas as manhãs. Lembre-se de que está reescrevendo sua cohistória, que está em um novo capítulo e você é o autor. O verdadeiro amor não se baseia na necessidade, mas na liberdade. Se essa pessoa já não está e você segue aqui, respirando, sentindo, lutando, então você tem tudo o que precisa para se reconstruir. Jung acreditava na resiliência da alma. E você também pode acreditar, porque dentro de você há mais força do que imagina. Às vezes, o maior ato de amor por alguém não é retê-lo, mas deixá-lo ir. Não porque não o valorize, mas porque entende que seu crescimento já não depende da presença dele. Jung o chamava de separação necessária. Essa distância emocional que não se baseia no rejeição, mas na necessidade de se encontrar sem a interferência de uma figura que já cumpriu sua função em sua vida. Libertar-se não é um ato de egoísmo, é um ato de integridade. Nenhuma cura é linear. Há dias em que você se sentirá forte e outros em que a lembrança voltará com a força de uma tempestade. Não se castigue por isso. A alma não obedece a relógios, nem dietas, nem regras sociais. Jung dizia que a alma tem seu próprio tempo e devemos aprender a respeitá-lo. A compaixão consigo mesmo é tão necessária quanto o desejo de avançar. Você está aprendendo a caminhar com uma parte de você que antes precisava de outro para se mover. Uma chave profunda para o desapego é parar de buscar respostas onde já não há perguntas. Quando alguém vai embora, costumamos nos obcecar por entender o porquê, mas muitas vezes, essa necessidade de entender é uma armadilha do ego para não soltar. Jung ensinava que o sentido mais profundo nem sempre se revela com lógica, mas com aceitação. E a aceitação é a forma mais poderosa de recuperar sua paz. Explorar os sonhos também pode revelar apegos inconscientes. Jung dedicou décadas a estudar o simbolismo onírico, porque acreditava que o inconsciente fala em imagens enquanto dormimos. Se essa pessoa segue aparecendo em seus sonhos, não é necessariamente porque você a sente falta, mas porque sua mente ainda busca integrar o que ela representou. Mantenha um diário de sonhos, anote o que aparece. E pergunte-se que emoções despertam em você. Muitas vezes, a alma está te mostrando o que ainda precisa ser compreendido. Cada vez que você lembra dessa pessoa com dor, você não está falhando. Você está atravessando uma camada a mais de sua cura. Mas, se essa lembrança te impede de desfrutar o presente, então o apego ultrapassou sua função natural. Jung dizia que o passado deve ser uma fonte de sabedoria, não uma prisão. Use as lembranças como uma lanterna, não como uma corrente, que iluminem sua evolução, não que detenham seu passo. Quando vivemos a partir do vazio, qualquer afeto se torna vício, e uma relação afetiva que se torna viciante deixa de nutrir e começa a consumir. O processo junguiano de individuação nos chama a nos preenchermos por dentro, a desenvolver uma vida interna rica, para que o amor não seja um resgate, mas uma celebração. Pergunte-se: o que você está construindo dentro de si? Seu mundo interno é um lugar habitável ou apenas um eco do outro? O inconsciente sempre tem a última palavra. Pode ser que racionalmente você saiba que essa pessoa não é para você, mas se há uma ferida não resolvida, você continuará sentindo sua presença. Por isso, Jung insistia na integração das partes esquecidas do ser. Só quando você ouve seu menino interno, sua sombra, seu eu real, você pode se libertar da repetição do sofrimento. Não se trata de lutar contra seu inconsciente, mas de torná-lo seu aliado. Em vez de se perguntar por que essa pessoa não te amou como você esperava, reflita se você estava se amando nesse processo. Jung dizia que a solidão não vem de não ter pessoas ao seu redor, mas de não poder comunicar as coisas que importam. Se você não podia expressar sua verdade nessa relação, se sentia que se perdia para agradar, então sua alma já sabia que esse vínculo não era lar, mas prisão. Muitos se perguntam se realmente poderão voltar a amar após um desapego profundo.
A resposta é sim, mas será diferente. Porque dessa vez você amará sem ilusões, sem dependências, sem renunciar a si mesmo. Jung não acreditava em relações perfeitas, mas em vínculos conscientes. E amar com consciência é saber quando ficar e quando ir embora por amor próprio. Um recurso que Jung utilizava era a imaginação ativa, uma forma de dialogar com as partes internas do ser. Você pode fechar os olhos e visualizar essa pessoa à sua frente. Fale com ela desde a alma. Diga o que nunca pôde dizer. Ouça o que seu inconsciente te responde. Não é loucura, é sabedoria ancestral. É permitir que seu mundo interior se expresse, que sua cura tenha voz. Pode ser que tenham te ensinado que o amor implica sacrifício, mas o sacrifício que implica trair a si mesmo não é amor, é dependência. Jung diferenciava entre amor e projeção. O amor verdadeiro reconhece a alteridade, respeita os limites, não exige que você morra pelo outro, mas que viva ao seu lado. Então, reveja, era amor o que você sentia? Ou uma projeção disfarçada de devoção? A empatia por si mesmo é o antídoto contra a autocrítica. Imagine por um momento que seu melhor amigo estivesse passando pelo que você está vivendo. Você falaria com ele com dureza? Você o pressionaria para curar? Ou ofereceria ternura, paciência e compreensão? Trate-se com esse mesmo amor. Jung afirmava que a maior carga que uma criança pode carregar é a vida não vivida de seus pais. Não carregue também a vida não curada de seus vínculos. Solte-a. Faça espaço para a sua vida real. Há um silêncio poderoso que só chega após o choro autêntico. Esse momento em que você já não chora por tristeza, mas por libertação. Aí começa a cura. Jung dizia que a alma é como um rio. Quando se estanca, adoece. Mas quando flui, se renova. Permita-se chorar se for necessário. Cada lágrima é um grito que se transforma em canto. Não é fraqueza, é alquimia emocional. Cada pessoa que você amou foi um reflexo da parte de você que desejava se ver. Algumas relações vêm para te ensinar o que não quer repetir. Outras, o que você ainda não sabia que era capaz de sentir. Nenhuma é em vão, mas nenhuma deve ser eterna se te rouba sua essência. Jung nos convida a agradecer sem nos acorrentarmos, a lembrar sem pertencer, a amar sem desaparecer. Há uma beleza silenciosa em fechar ciclos com dignidade. Você não precisa de vingança, nem de explicações, nem de finais cinematográficos. Você só precisa de paz. Jung dizia que a integridade não consiste em ser perfeito, mas em ser completo. Complete seu processo, mesmo que seja com lágrimas. Mesmo que você ainda não entenda tudo. Mesmo que sua voz trema. Completar é dar a si mesmo o que nunca se deu. Respeito emocional. As pessoas que mais nos doem nem sempre são as que mais nos ferem, mas as que mais refletem nossas partes ocultas. Por isso, em vez de se focar no que o outro fez, pergunte-se que parte de mim precisa ser curada para que isso deixe de doer. Jung não culpava, analisava, compreendia, integrava. E você agora está aprendendo a fazer o mesmo. Está aprendendo a se olhar com olhos novos. Em algum ponto do processo, você notará que já não pensa nessa pessoa como antes, que o nome já não queima, que a lembrança já não dói. E isso não é esquecimento, é maturação. É um sinal de que a alma digeriu a experiência e agora está pronta para seguir. Jung ensinava que tudo o que compreendemos se transforma. E você está se transformando. Lembre-se de que você não está quebrado. Você está em evolução. A lagarta não é menos valiosa que a borboleta, ela está apenas em uma etapa diferente. Este momento de dor, de vazio, de reconstrução, é sua crisálida. É o espaço sagrado onde algo em você está crescendo. E quando você estiver pronto, voará. Mais alto, mais livre, mais você. Uma última reflexão antes de avançar. Jung dizia que o privilégio de toda uma vida é chegar a ser quem você realmente é. E isso implica atravessar a sombra, soltar as máscaras, liberar as dependências. O que você está vivendo agora não é um final, mas o princípio de uma nova versão de você. E essa versão merece luz, merece amor, merece seu respeito.
Abrace-se. Você está fazendo um trabalho imenso. E, embora ainda não veja, está mais perto da paz do que imagina. Um dos legados mais profundos de Carl Jung é seu enfoque no processo de individuação. Essa jornada interior em que deixamos de viver segundo as expectativas alheias e começamos a nos tornar quem realmente somos. Libertar-se emocionalmente de alguém não é apenas um processo de esquecimento, é uma etapa crucial dessa jornada para seu verdadeiro ser. Jung acreditava que cada vínculo intenso que vivemos é uma oportunidade de autodescoberta. Então, pergunte-se: que versão de você está descobrindo após essa separação? Nem sempre estamos apegados à pessoa real. Muitas vezes, estamos presos ao que essa pessoa simbolizava para nós. Jung insistia que tudo em nossa vida tem uma carga simbólica, até as relações. Talvez você não sinta falta dessa pessoa, mas do que ela te fazia sentir: segurança, validação, desejo, companhia. Ao identificar que necessidade ela cobria, você pode começar a desenvolver essa capacidade em si mesmo. Você não está se soltando de uma pessoa, está se resgatando de uma ilusão. Em seus escritos, Jung falava da importância do si mesmo como o centro unificador da psique. Quando uma relação nos quebra por dentro, é porque nos afastamos demais desse centro. Porque fizemos girar toda a nossa identidade ao redor de alguém mais. E quando essa pessoa vai embora, sentimos que ficamos sem chão. Mas esse chão está dentro de você. Essa força não vem do outro. Vem do reencontro com seu verdadeiro centro, com sua essência. O outro foi apenas o gatilho. Você é a solução. Um dado valiosíssimo de Jung que quase ninguém menciona é sua visão do retorno da alma após uma perda. Ele observava que muitas pessoas, após um profundo desamor, entravam em estados de letargia emocional porque sua alma simbolicamente se afastava. Jung aconselhava realizar rituais de reencontro, ações conscientes para convidar a alma a habitar o corpo novamente, a voltar a confiar na vida. Isso pode ser tão simples quanto mudar seu entorno, iniciar um novo projeto ou meditar todos os dias. O importante é mostrar à sua alma que aqui é seguro voltar. É crucial entender que o que mais te afeta emocionalmente está diretamente relacionado com o que você mais valoriza. E se alguém conseguiu abalar seu mundo, é porque tocou algo sagrado em você. Jung dizia que a dor emocional é uma ponte entre o ego e a alma. Se você a cruzar, sai fortalecido. Se a evitar, repete a lição. Então, em vez de rejeitar essa dor, junte-se a ela. Atravesse-a como quem cruza o fogo, sabendo que do outro lado o espera uma versão mais completa de si mesmo. Jung também falava do arquétipo do curador ferido, esse padrão que muitas vezes nos faz buscar nos outros o que ainda não curamos em nós. Talvez essa pessoa representasse seu desejo de ser salvo, de ser curado, de não se sentir sozinho jamais. Mas ninguém veio para te salvar. Você veio para se completar. A dor que você sente agora é parte do processo de parar de esperar salvação fora e começar a construir sua paz de dentro. Você está deixando de ser refém do passado para ser arquiteto de seu presente. Libertar-se emocionalmente também é aprender a reescrever a narrativa. Jung dizia que muitas pessoas não curam porque continuam contando a história da mesma forma. Se você continua se vendo como vítima do que viveu, ficará preso a esse papel. Mas se começar a se ver como o protagonista que superou tempestades, que aprendeu com suas sombras e que se reconstrói a partir da consciência, então tudo muda. E essa nova história começa quando você decide. Ter compaixão por quem você foi nessa relação é uma parte indispensável do processo. Jung não acreditava na perfeição emocional. Ele sabia que todos tropeçamos, que todos idealizamos, que todos temos feridas ativas. Então, em vez de se culpar, abrace-se. Reconheça que você fez o melhor que pôde com o que sabia. E agora que sabe mais, fará diferente. Você está crescendo. E crescer, embora doa, sempre é um privilégio. Se você está assistindo a este vídeo até aqui, é porque há dentro de você um fogo que não se apagou. Uma força silenciosa que te empurra para se libertar.
Jung dizia que a vida mais plena é aquela que se vive na fronteira entre o caos e a ordem. E isso é exatamente o que você está fazendo, se sustentando entre a dor e a possibilidade, entre a perda e o renascer. Não se subestime. Este processo, embora invisível, é heróico. E você está conseguindo. Agora quero que você faça algo importante. Se este vídeo tocou algo profundo em você, deixe nos comentários a frase: "Estou aprendendo a soltar com amor e sabedoria." Faça isso como símbolo de compromisso, não conosco, mas com você, com sua cura, com sua história e com a nova etapa que você está prestes a começar. Que essa frase seja sua âncora, sua bandeira, seu lembrete de que você pode se libertar sem deixar de amar. Mas acima de tudo, sem deixar de se amar. Há um momento no caminho da libertação emocional em que se deixa de esperar respostas do outro e se começa a construir suas próprias perguntas. Carl Jung sustentava que o verdadeiro crescimento humano ocorre quando deixamos de viver a partir do que o mundo espera e começamos a viver a partir do que a alma precisa. E nesse momento, o luto deixa de ser um muro e se torna uma porta. Uma porta que não se abre com força, mas com consciência. Um dos erros mais comuns nas rupturas emocionais é acreditar que precisamos curar para recuperar o outro. Mas o que realmente precisamos é curar para nos recuperarmos. Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente dos campos de concentração nazistas, dizia que o ser humano pode sobreviver a qualquer coisa, exceto a uma vida sem sentido. Quando perdemos alguém, muitas vezes também sentimos que perdemos o sentido. Por isso, não basta deixar de pensar nessa pessoa. Precisamos redefinir o propósito de nossa vida. Jung nos falou do arquétipo do herói. E esse arquétipo não é o que vence os outros, mas o que se atreve a entrar em suas próprias sombras e retornar mais forte. Quando você decide soltar alguém que te marcou emocionalmente, você está se tornando esse herói. Você está atravessando voluntariamente um terreno doloroso porque sabe que do outro lado há algo que te pertence: sua paz, seu poder, sua plenitude. Erich Fromm, um dos grandes psicanalistas do século XX, dizia que o verdadeiro amor não é posse, mas liberdade. Quando o amor se torna dependência, deixa de ser amor. Então, a libertação emocional não significa deixar de amar, mas amar a partir de outro lugar, de um lugar mais maduro, mais completo, mais consciente. É como subir um degrau mais alto na escada da alma, onde já não amas a partir do vazio, mas sim da integridade. A psicologia profunda de Jung propõe que todo vínculo afetivo está permeado por projeções, partes nossas que colocamos sobre o outro. Por isso, quando essa pessoa se vai, sentimos que perdemos algo de nós mesmos. Mas não o perdemos realmente. O que acontece é que a vida está nos convidando a recuperar isso que demos, mas agora desde dentro. Jung dizia que a alma não tolera o vazio. E por isso busca se completar. Hoje, tu vais começar a te completar. Alfred Adler, fundador da psicologia individual, afirmava que o ser humano se move por um desejo constante de superar a inferioridade. Muitas vezes, quando uma relação termina, sentimos que fracassamos, que não fomos suficientes, que não demos o necessário. Mas não é assim. Essa sensação de não ter sido suficiente nasce de uma comparação interna distorcida. Libertar-se emocionalmente também é romper com a narrativa do fracasso e abraçar a narrativa do aprendizado. Uma das chaves de Jung para sair do sofrimento emocional é assimilar que nem tudo que dói é negativo. De fato, a dor emocional é um sinal da alma que diz: aqui há algo que merece ser olhado com profundidade. Se em vez de resistir à dor tu a transformas em teu mestre, o processo se torna mais suportável. Não a amarás, mas a honrarás. E isso muda tudo. Freud dizia que o amor é uma forma de repetição, que buscamos em nossos parceiros figuras simbólicas de nosso passado não resolvido. Jung foi mais além, disse que a alma escolhe relações que a obriguem a crescer. Então, essa pessoa que te dói também foi teu mestre. Talvez não tenha vindo para ficar, mas veio para te deixar uma lição sem a qual não poderias avançar. Estás a vê-la? Estás disposto a agradecê-la, mesmo que te tenha feito chorar?
Muitos pensam que libertar-se é deixar de sentir, mas é exatamente o contrário. É sentir tudo até que já não doa. É ter a coragem de permitir que o coração fale, que as lembranças se acomodem, que as emoções façam seu trabalho. O processo de libertação emocional não é apenas psicológico, também é espiritual. E exige que te olhes como nunca o fizeste, com absoluta honestidade, mas também com profunda compaixão. Há algo que Jung dizia que é quase poético. O privilégio de toda uma vida é chegar a ser quem realmente és. E sabes o quê? As rupturas nos aproximam dessa verdade. Porque quando alguém se vai, te deixa espaço para criar, para construir, para te reconstruires. E se aproveitares esse vazio, o transformarás numa cuna onde renasça uma versão mais sábia, mais autêntica e mais livre de ti mesmo. Jung falava que todo ser humano está dividido entre o ego e o si mesmo. O ego é a imagem que mostramos ao mundo. O si mesmo é nossa essência mais profunda. Quando uma pessoa se torna o centro de nosso universo, o que acontece é que o ego cedeu seu lugar. E para curar, devemos restaurar a ordem interna, voltar a colocar nossa essência no centro. Não se trata de orgulho. Trata-se de equilíbrio. O psiquiatra suíço também propunha que muitos problemas emocionais nascem de não termos integrado nossa sombra. Essa parte nossa que negamos, que escondemos, que não aceitamos e que muitas vezes projetamos no outro. Então, talvez essa pessoa te tenha mostrado algo de ti que não querias ver. Poderias, em vez de continuar odiando ou ansiando, agradecer-lhe por esse espelho. Roy Omai, psicólogo existencialista, dizia que a liberdade sempre vem com angústia, porque escolher implica renunciar. Libertar-se emocionalmente é uma forma de liberdade. E por isso dói tanto, porque estás renunciando não só a alguém, mas a tudo o que projetaste, sonhaste ou desejaste junto a essa pessoa. Mas nessa renúncia também há redenção, porque estás escolhendo a ti, e isso é profundamente poderoso. A ciência moderna confirmou algo que Jung intuía há décadas. O cérebro cria rotas neuronais em torno de nossas relações mais significativas. Por isso, mesmo depois que alguém se vai, continuamos sentindo sua presença. Não é magia, é biologia emocional. Mas a neuroplasticidade também nos diz que podemos criar novas rotas. Podemos mudar. Podemos desaprender o apego. E isso é uma promessa de liberdade. Um dos conceitos menos conhecidos de Jung é o processo alquímico da psique. Ele acreditava que a alma passa por processos similares aos da alquimia medieval. Putrefação, dissolução, coagulação, sublimação. Em outras palavras, primeiro nos quebramos, depois nos confundimos, depois nos reorganizamos e finalmente nos elevamos. E tu estás nesse processo. Não estás em ruínas, estás em transformação. As emoções, se não expressas, cristalizam-se no corpo. Assim afirmava Jung, e a psicologia corporal de Wilhelm Reich também o confirmou. Dói-te o peito? Sentes um nó no estômago? A garganta fechada? Isso não é só físico, é tua alma tentando falar através do corpo. Escuta-a. Escreve-lhe. Respira. Faz arte, dança. Permite que teu corpo participe do processo de cura. Em meio ao caos emocional, muitas vezes o que mais precisamos não é uma solução, mas um testemunho. Alguém que escute sem julgar, que valide o que sentimos. Jung dizia que a alma se cura na presença. Então, se tens alguém com quem falar, faz isso. Se não tens, torna-te tu mesmo teu próprio testemunho. Escreve uma carta para ti. Leia em voz alta. Dá-te esse espaço seguro que tanto precisas. Também podemos aprender com Martin Seligman, pai da psicologia positiva, que propõe que, para sair da dor, precisamos trabalhar nos pilares do bem-estar: emoções positivas, compromisso, relações significativas, sentido e conquistas. Não te feches no passado. Começa a semear presente. Mesmo em meio à dor, podes começar a construir algo novo, ainda que seja pequeno, ainda que seja lento, mas que seja teu. Carl Jung nos deixou uma das ferramentas mais importantes para a cura: a integração.
Não se trata de eliminar partes de ti, mas de unificá-las. A tristeza, a raiva, o desejo, o amor, o medo, tudo isso também és tu. Aceita-o, abraça-o, e então sim, a partir dessa aceitação total começa a avançar. Porque o ser humano que se aceita, se liberta. E o que se liberta, começa a voar. Não há despertar sem antes ter atravessado a noite escura da alma. Jung sabia disso. E por isso falava do processo de individuação como uma travessia rumo ao desconhecido de si mesmo. Não podes te libertar emocionalmente de alguém se antes não te atreveste a olhar teus recantos mais escuros. E não se trata de buscar perfeição, mas de descobrir a autenticidade. Porque só quem se conhece a fundo pode amar e soltar com sabedoria. No inconsciente, todo vínculo profundo deixa uma marca arquetípica. Essa pessoa que hoje te dói representa muito mais que seu rosto ou seu nome. É uma porta para algo que precisa ser atendido dentro de ti. Jung propunha que os arquétipos, ao serem ativados, nos convidam a nos transformar. Então, pergunta-te: que parte de ti se ativou com esse vínculo? Que padrão repetido quer tua alma que finalmente transcendas? As emoções que não compreendemos tendem a se repetir como padrões. E isso é exatamente o que acontece quando nos libertamos emocionalmente, sem fazer um trabalho consciente. Voltamos a escolher, sem querer, a mesma história com outro nome. Jung e Adler coincidiam em que a consciência é o único antídoto contra a repetição. A liberdade emocional não consiste em deixar de amar, mas em escolher melhor a partir da clareza. Um princípio fundamental de Jung é que tudo o que reprimimos se fortalece. Se tentas esquecer à força, só conseguirás fortalecer a imagem mental dessa pessoa. Mas se integras a experiência, se aceitas com toda a sua dor e ensino, então tua mente deixa de lutar e começa a curar. A dor não é teu inimigo. É teu aliado, se souberes como escutá-la. Karen Horney, psicanalista contemporânea de Freud, falou do ideal do eu, uma imagem falsa que criamos para compensar o que acreditamos que nos falta. Muitas vezes, essa pessoa de quem não conseguimos nos desapegar alimentava nosso ideal do eu, nos fazia sentir completos, validados ou suficientes. Mas tu não precisas de outro para te validar. O verdadeiro trabalho é descobrir que teu valor não está em como te veem, mas em como te sustentas por dentro. Há relações que não são apenas histórias de amor, mas ativadores do inconsciente. Jung falava da área da alma que desperta quando alguém importante entra em nossa vida. Às vezes, esse despertar não é prazeroso, mas necessário, porque abre feridas que não sabíamos que existiam, e só ao abri-las podemos curá-las. Não olhes essa relação apenas com nostalgia. Olha como o detonador de teu despertar emocional. A psicologia transpessoal propõe que a alma tem uma sabedoria superior, que nos leva a viver exatamente as experiências que precisamos para crescer. Desde essa visão, ninguém chega à tua vida por acidente, nem mesmo aqueles que se vão. Então, em vez de perguntar por que isso me aconteceu, muda a pergunta: para que isso me aconteceu? E verás como essa ferida começa a se transformar numa mestra silenciosa. John Bowlby, criador da teoria do apego, demonstrou que nossas experiências iniciais com os cuidadores moldam a forma como nos vinculamos na idade adulta. Se te custa soltar, se sentes que sem essa pessoa não és tu, pode haver uma ferida primária de abandono. Não para culpar ninguém, mas para reconhecer que teu apego não é fraqueza, é uma ferida legítima que está pedindo para ser atendida, não ignorada. Jung também afirmava que os momentos de ruptura emocional são pontos de virada na psique. São momentos de transição, onde o velho morre e o novo ainda não nasceu. E nesse vazio, muitas vezes aparece a ansiedade. Mas essa ansiedade é parte do processo, não é o fim, é a passagem. O limiar. Não fujas dela. Atravessa-a. Porque do outro lado, te espera uma versão tua que ainda não conheces, mas que está desejando emergir. A liberdade emocional também é uma questão de responsabilidade. Não és responsável pelo que essa pessoa fez, mas és responsável pelo que fazes tu com o que viveste. Essa diferença é crucial, porque enquanto culpares o outro, continuarás preso.
Mas quando tomares as rédeas de teu processo, tornar-te-ás dono de tua história. E aí começa a verdadeira libertação. Albert Ellis, pai da terapia racional emotiva, dizia que não sofremos pelos eventos, mas pelo que pensamos sobre eles. O que estás dizendo a ti mesmo sobre essa pessoa? Estás repetindo que sem ela não podes? Que ninguém mais te amará assim? Que não voltarás a sentir igual? Essas não são verdades, são crenças. E as crenças podem ser mudadas. Podes reescrever o diálogo interno. E isso, caro ouvinte, é poder puro. Jung também falava do espírito guia interior, uma espécie de consciência profunda que todos temos e que se ativa especialmente quando estamos perdidos. Talvez agora não saibas como avançar, talvez tudo te pareça escuro, mas dentro de ti há uma voz, uma força, uma centelha. Silencia o ruído externo e escuta-a. Ela já sabe por onde seguir. Só precisa que confies. O processo terapêutico, segundo Jung, não consiste em eliminar o sofrimento, mas em dotá-lo de sentido. Quando uma dor tem sentido, torna-se semente. Quando não o tem, torna-se prisão. Então, começa a olhar tua dor com olhos de alquimista. Pergunta-te: que parte de mim está renascendo em meio a essa ruptura? O que está tentando emergir desde o fundo de minha tristeza? O amor próprio não é uma moda, é uma necessidade psíquica. Se não te escolhes a ti mesmo, continuarás suplicando que outros o façam por ti. E isso é uma fonte inesgotável de sofrimento. Jung dizia que a plenitude chega quando a alma se encontra consigo mesma. Então, começa por ti. Não como egoísmo, mas como respeito. Não como indiferença, mas como renascimento. A resiliência emocional se constrói nos pequenos atos, quando decides não enviar aquela mensagem que sabes que só trará mais dor. Quando escolhes dormir, embora tua mente queira reviver 1000 vezes a mesma lembrança. Quando te levantas, embora tua alma pese. Esses gestos silenciosos são os que estão construindo tua fortaleza. Celebra cada um, porque estás reaprender a viver. As relações intensas nos desorganizam porque ativam o que Jung chamou de caos criativo. Nem todo caos é destrutivo. Às vezes, é necessário para romper estruturas antigas. Essa relação te quebrou, sim, mas também abriu espaço. E a alma, quando encontra espaço, não o deixa vazio. O enche com propósito, com arte, com amor mais puro, com vínculos novos. Não temas o caos, é um portal. Um dos sintomas mais comuns do luto emocional é a dissociação. Sentir que estás desconectado de ti, da realidade, do presente. É normal. É tua mente tentando te proteger do colapso. Mas não fiques aí. Usa âncoras. Conecta-te com o corpo. Caminha. Escreve. Abraça. Respira fundo. Cada gesto consciente é uma ponte entre o que foste e o que estás por ser. O erro mais grave é esperar que o tempo por si só cure. O tempo não cura se não fazes nada com ele. Jung o dizia com clareza. O tempo ajuda só se torna processo. Então, hoje, faz deste momento um ponto de inflexão. Decide que já não vais esperar passivamente. Decide que vais transformar tua dor em teu maior projeto pessoal. Lembra-te de que a alma não retrocede. Pode parar, pode cansar-se, pode duvidar, mas sempre avança. E se hoje estás aqui, ouvindo esta mensagem, é porque já estás caminhando. Estás mais perto do que pensas. Não importa quantas vezes tenhas recaído. Cada tentativa é um degrau, cada lágrima um passo, e cada compreensão um ato de libertação. Caminhaste conosco pelas sombras mais densas da alma. Enfrentaste os espelhos mais crus, viste refletidas tuas feridas, teus vazios, teus apegos. Obrigado. E agora estás aqui, com o coração batendo mais forte e a mente mais clara. Jung dizia que a consciência não é um destino, é um trabalho constante. E tu hoje fizeste uma das tarefas mais nobres que existem. Olhar para dentro, não para te julgar, mas para te encontrar. Esse ato, embora ninguém o veja,
É o nascimento de uma nova versão de ti. E acredita-me, essa versão será inesquecível. A maioria das pessoas não se transforma porque tem medo de ver sua verdade. Mas tu a estás enfrentando de frente. A dor não te venceu. Te esculpiu. Te moldou. Te empurrou para um despertar que poucos se atrevem a viver. Carl Jung dizia que o encontro com si mesmo é o momento mais aterrador e mais sagrado ao mesmo tempo. E tu o estás vivendo. Estás nesse ponto onde muitos escapam, mas tu decides ficar. Decidir-te. Reconstruir-te. Cada pessoa que nos marca emocionalmente deixa um símbolo dentro de nós. E esse símbolo, com o tempo, pode tornar-se uma prisão ou uma fonte de poder. A diferença está no que tu fazes com essa lembrança. Se a choras eternamente, te destrói. Se a entendes, te liberta. Se a honras com consciência, te transforma. Hoje aprendeste que libertar-se emocionalmente não é esquecer. É evoluir com memória, com dignidade, com alma. Estás a ponto de transformar tua história de dor num ato de coragem. Não qualquer um se atreve a soltar o que ama. Não qualquer um se atreve a reconstruir-se sem rancor. Não qualquer um se levanta de uma perda com o coração erguido e a alma limpa. Mas tu podes fazê-lo. Porque em ti habita o guerreiro silencioso do que falava Jung. Esse ser que emerge quando tudo parece perdido. Esse ser que se refaz a cada queda. E se hoje estás aqui, não é por acaso. O inconsciente te trouxe até estas palavras. Porque algo dentro de ti já sabia que era hora de deixar de viver preso em lembranças que já não nutrem. Já sabias que mereces amor, mas acima de tudo, mereces paz. Mereces despertar sem nostalgia. Mereces voltar a olhar a vida com olhos novos. E agora sabes, não porque te dissemos, mas porque o sentiste. Porque o compreendeste desde o mais profundo de teu ser. De todas as batalhas que enfrentas na vida, as mais importantes não se travam fora, mas dentro. E esta foi uma delas. Hoje enfrentaste uma guerra interna entre o apego e a liberdade, entre o passado e o presente, entre a necessidade de reter e o impulso de soltar. E se chegaste até aqui, é porque estás escolhendo a liberdade. Estás escolhendo a consciência. Estás escolhendo tornar-te alguém que já não precisa se prender para sentir amor. Jung ensinava que não há transformação sem desconforto. Que toda a evolução começa quando deixamos de nos anestesiar com distrações e começamos a sentir de verdade. E isso é o que fizeste hoje. Sentiste, refletiste, observaste, aprendeste. A dor deixou de ser um inimigo e tornou-se guia. E esse é um dos feitos mais sublimes da alma humana, um que ninguém pode te tirar jamais. Quero que olhes para trás, não com tristeza, mas com honra. Olha teu passado como o terreno fértil onde cresceu tua força. Olha essa pessoa como um mestre disfarçado. Olha a dor como uma mensagem da alma. E agora olha-te com respeito, com orgulho, porque estás renascendo. Porque decidiste não te conformar com uma vida pela metade. Porque escolheste a liberdade emocional como tua bandeira. Se este vídeo tocou tua alma, se algo dentro de ti fez clique, se sentiste que algo se quebrou para que algo mais pudesse ser, deixa nos comentários a frase: hoje me liberto e me honro com cada passo. Queremos te ler. Queremos ver quantos de nós estamos despertando. E queremos que tu sejas testemunha de tua própria transformação. E agora sim, chegou o momento mais esperado. Vamos levar tudo o que aprendemos a uma história. Porque quando as ideias descem ao terreno da vida real, é quando realmente se integram. Prepara-te para ouvir um relato profundo, épico, transformador. Uma história que poderia ser a tua, a minha, a de qualquer um de nós. Porque todos, em algum momento, tivemos que aprender a soltar para voltar a começar. A cidade amanhecia envolta numa névoa espessa, daquelas que parecem arrancadas dos sonhos mais confusos. No 7º andar de um prédio silencioso, Adrian despertou sem sobressaltos, mas com a mesma sensação de vazio que o acompanhava há meses. Não era insônia, era algo mais profundo, uma ausência que lhe gritava no peito a cada manhã.
Ela já não está. Tinham passado 124 dias desde a última vez que a viu. Desde a última conversa, desde aquele adeus mal pronunciado. Cheio de palavras não ditas, de olhares esquivos e de emoções reprimidas. Mas ela seguia ali, em cada canto do apartamento, como uma presença invisível, mas intensa. A xícara onde ela tomava café, o livro que nunca terminou, seu perfume, o eco de sua risada. Tudo falava dela. Adrian não entendia por que doía tanto. Tinha vivido outras rupturas antes, mas nenhuma como esta. Esta o havia derrubado por dentro, como se tivesse construído sua identidade em torno dessa relação. Sentia-se como uma árvore arrancada da raiz. Não sabia quem era sem ela. Tinha se tornado um reflexo do que ela precisava, e ao ir-se, deixou-o nas sombras. Naquele dia, decidiu sair para caminhar sem rumo. Sentia que se continuasse trancado, desmoronaria. Caminhou por avenidas cheias de gente, cruzou parques, ignorou semáforos, até que chegou diante de uma livraria antiga. Não costumava entrar nesses lugares, mas algo, talvez inconsciente, como diria Jung, o empurrou a entrar. O cheiro de papel velho e madeira lhe ofereceu um consolo estranho. Ali, num canto empoeirado, encontrou um livro que parecia estar esperando por ele. O Homem e seus Símbolos, de Carl Gustav Jung. Pegou-o com uma mistura de curiosidade e ceticismo. Não acreditava em soluções mágicas nem em frases motivacionais, mas algo no título o inquietou. Sentia que estava cheio de símbolos sem entender. Sentia que ela, sua ex-parceira, tinha sido um desses símbolos. Pagou pelo livro sem abri-lo e saiu com o coração batendo diferente. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, Adrian leu a primeira página. E pela primeira vez em muito tempo, algo dentro dele se moveu. Jung falava dos sonhos como expressões da alma, dos arquétipos que vivem em nós, de como tudo o que não enfrentamos se torna destino. Adrian sentiu uma pontada no peito. Seria possível que todo esse sofrimento tivesse um propósito mais profundo? Nos dias seguintes, ler Jung tornou-se seu novo ritual. Sublinhava compulsivamente, tomava notas, falava consigo mesmo em voz baixa. Lia sobre a sombra, sobre a projeção, sobre o si mesmo. Começou a entender que não estava preso a ela, mas a parte de si que ela representava. E essa revelação, embora dolorosa, foi também seu primeiro respiro. Começou a escrever. Primeiro, cartas que nunca enviaria. Depois, diários íntimos. Depois, perguntas que o desvelavam. Por que me dói tanto? O que vi nela que não vejo em mim? Por que sinto que sem ela não valho nada? As respostas não vinham de imediato, mas cada pergunta o aproximava mais de si mesmo. Numa noite, sonhou que estava num trem que avançava por um túnel escuro. No vagão viajavam ele e ela, mas ela não o olhava. Ele gritava seu nome, mas ela desaparecia. No fim do túnel havia um espelho. E ao olhar-se, viu um menino assustado abraçando uma fotografia rasgada. Acordou tremendo. E soube que aquele menino era ele. Recordou sua mãe gritando-lhe que não chorasse. Recordou seu pai dizendo-lhe que homens não sentem. Recordou como desde criança aprendeu a calar, a engolir as emoções, a agradar. Compreendeu que não estava apenas soltando uma mulher. Estava soltando uma ferida de infância que ela viera expor. Foi então que começou a chorar de verdade. Não por ela, por ele. Por aquele menino que nunca foi visto. Por aquele adolescente que sempre se sentia demais. Por aquele adulto que só queria que alguém o escolhesse sem condições. As lágrimas foram como uma limpeza, uma forma de devolver dignidade à sua história. Adrian começou a olhar sua relação de outro ângulo. Deixou de idealizá-la. Começou a lembrar as vezes que se calou por medo de perdê-la. As vezes que se traiu a si mesmo para agradá-la. As vezes que sentiu que não era suficiente e ela nunca disse o contrário. Já não era uma história de amor. Era uma história de esquecimento próprio. Cada dia tomava notas. Criou um caderno que intitulou Meu Processo de Individuação. Ali escrevia o que aprendia, o que sentia, o que sonhava.
Começou a notar que já não pensava tanto nela, não porque a tivesse esquecido, mas porque finalmente pensava mais em si. Pela primeira vez em sua vida, estava se priorizando. Voltou à terapia. Mas desta vez, não para falar só dela, mas para falar dele, de sua infância, de seus medos, de suas máscaras, de sua necessidade constante de aprovação. E em cada sessão, sentia que desmontava o quebra-cabeça de sua alma. Doía, mas doer era parte de curar. Um dia, seu terapeuta lhe falou dos arquétipos junguianos. Disse-lhe que provavelmente ela representava para ele sua ânima, a imagem interna do feminino. E que o que mais lhe doía não era perdê-la, mas a perda do acesso simbólico à sua energia emocional. Essa frase o abalou. Compreendeu que tinha que se reconectar com seu mundo interno, não buscar substitutos fora. Começou a caminhar mais, a meditar, a escrever poesia, a pintar, mesmo sem saber, a criar. Porque Jung dizia que a alma se expressa através da imaginação, e ele estava redescobrindo sua alma, não através do esquecimento, mas através da criação. Um dia, voltou à mesma livraria. Buscou outro livro de Jung, Memórias, Sonhos, Reflexões. Leu num parque, sentindo o sol na pele. Num trecho, leu: aquilo que não enfrentamos em nosso interior, encontraremos fora como destino. E soube que aquela relação tinha sido o reflexo de algo mais profundo. Já não havia ressentimento, só compreensão. Começou a sonhar com água, com rios, com chuva, e entendeu que sua alma lhe estava mostrando que já fluía, que algo dentro dele já não estava estagnado, que o processo começara a dar frutos. Já não era vítima do abandono, era testemunha de sua transformação. O mais impactante aconteceu numa tarde. Estava em casa, ouvindo a mesma canção que o destruíra no início do luto, e desta vez não chorou, apenas sorriu. Porque em cada nota já não ouvia sua ausência, mas sua evolução. A música seguia sendo a mesma, mas ele já não era. A história de Adrian é o reflexo simbólico de um processo de individuação que muitas pessoas iniciam sem saber. Desde o início, seu despertar emocional não é por vontade própria, mas pelo impacto de uma ruptura amorosa. Jung diria que isso não é um acidente, é uma manifestação do inconsciente, um chamado da alma para voltar a si mesma. A dor emocional, neste caso, funciona como detonador do autoconhecimento. Quando Adrian começa a sentir esse vazio avassalador após a partida de sua parceira, o que na realidade está experimentando não é só o luto por uma relação falhada. Está enfrentando a queda de uma estrutura psíquica que se sustentava no outro. Em outras palavras, estava fundido simbolicamente com sua parceira. E sua ausência revela o quão pouco ele conhecia de si mesmo. Isso, em psicologia profunda, chama-se crise do eu. A entrada repentina de Jung em sua vida não é casual. É o que poderíamos chamar de sincronicidade. Um conceito junguiano que explica como certos acontecimentos aparentemente fortuitos têm um significado profundo e transformador. Aquela livraria, aquele livro, aquele instante, marcam o início da viagem rumo a seu interior. E é que, como dizia Jung, tua visão se aclarará só quando olhares dentro de teu coração. Ao descobrir a teoria dos arquétipos, Adrian começa a despersonalizar sua dor. Isso é terapeuticamente muito importante, compreender que sua parceira representava mais que uma pessoa concreta, que era uma manifestação de sua ânima, sua parte feminina inconsciente. O ajuda a ver que seu apego não era só amor, mas projeção. Isso é o que Jung chamava de processo de retirar a projeção. Quando o indivíduo começa a ver que o que busca fora é um reflexo do que lhe falta dentro. O sonho do trem e do menino temeroso com a fotografia rasgada é uma representação direta do inconsciente falando em símbolos. O trem representa a viagem da consciência, o túnel, o processo de entrar na sombra. O menino que vê no final não é outro senão seu menino interior ferido. Esse arquétipo que permanece relegado até que uma situação emocional o ativa. Reconhecê-lo é um ato curador. É começar a cuidar das partes que a infância deixou sem apoio. Ao chorar por esse menino, Adrian não se quebra, se integra.
Essa é uma parte essencial da terapia profunda. Não se trata de deixar de sentir, mas de permitir que a emoção reprimida flua. O choro, neste caso, não é um ato de fraqueza. É a expressão psicossomática de um trauma que, finalmente, se vê, se nomeia e se valida. É importante destacar como Adrian, em vez de buscar consolo imediato em outra relação, decide olhar para si mesmo. Isso, do enfoque junguiano, representa o início do processo de individuação, ou seja, a construção do verdadeiro eu além das máscaras sociais, dos papéis aprendidos e das expectativas externas. É o nascimento do si mesmo. O diário íntimo que cria e intitula como Meu Processo de Individuação não é uma simples ferramenta de desabafo. É um ato de autoafirmação. A escrita terapêutica permite ao inconsciente expressar-se de forma ordenada. Ao escrever, Adrian não só expulsa sua dor, mas lhe dá forma, a converte em símbolo, a integra. Em psicologia, isso se conhece como narrativização do trauma. A ideia de que não pensava menos nela porque a tinha esquecido, mas porque pensava mais em si mesmo. É um dos momentos mais potentes do processo. Esse câmbio de foco representa o verdadeiro desapego emocional, quando o vínculo com o outro já não domina o eixo da identidade. Não se trata de eliminar o outro da lembrança, mas de deixar de depender emocionalmente de sua existência. Quando Adrian inicia a terapia, já não o faz desde a necessidade de esquecer sua ex-parceira, mas desde a necessidade de entender sua história. Esse câmbio é profundo. O desejo de entender em vez de reprimir é o que marca a diferença entre uma ferida crônica e uma ferida que cicatriza. A terapia, neste caso, não é um lugar de reparação rápida, mas um laboratório de reconstrução interna. O conceito da anima que seu terapeuta lhe apresenta é central no pensamento junguiano. A anima representa a imagem inconsciente do feminino no homem, que se forma através de sua mãe e das experiências emocionais iniciais. Quando um homem projeta sua anima numa parceira, sente-se inevitavelmente atraído por ela, mas também fica vulnerável a uma perda devastadora se essa figura se desvanece. A pintura, a poesia, a meditação, todas as atividades que Adrian começa a explorar não são simples passatempos. São expressões do que Jung chamava de função transcendente, uma ferramenta que permite unir os opostos psíquicos, como o consciente e o inconsciente, para que a alma encontre equilíbrio. Criar, imaginar, conectar com o simbólico é parte desse processo profundo de integração. Quando regressa à livraria, não busca consolo, busca guia. O ato de continuar lendo Jung é uma manifestação de seu compromisso com a viagem interior. Memórias, sonhos, reflexões. Não só lhe oferece teoria, mas revelações que ressoam com o que está vivendo. Isso reforça a ideia de que a leitura, quando se torna reflexão, é também uma forma de terapia. A imagem da água em seus sonhos, rios, chuva, é um símbolo clássico do inconsciente. Jung interpretava a água como a alma, o emocional, o profundo. Sonhar com água depois de tanto estancamento emocional é sinal de que sua alma começou a fluir novamente. Não é só um símbolo, é um diagnóstico inconsciente de sua recuperação. A canção que antes o destruía e agora lhe provoca um sorriso é uma metáfora brilhante do poder da transformação interna. A música não mudou. O que mudou foi sua carga emocional. O que antes representava perda, agora representa evolução. Em psicologia, isso se chama reconfiguração emocional do estímulo. E só ocorre quando a alma sanou o suficiente. A história de Adrian é terapeuticamente útil porque mostra cada etapa do processo de luto desde uma perspectiva consciente. Negação, dor, raiva, reflexão, ressignificação. Mas o faz desde a ação. Ele não fica esperando que o tempo o cure. Torna-se protagonista. E isso é o que transforma o luto em alquimia pessoal. Muitos terapeutas concordam que o apego emocional não resolvido é, no fundo, uma tentativa inconsciente de se reencontrar com si mesmo através do outro. Mas isso nunca funciona. Só quando o eu começa a dialogar com sua sombra, a cuidar de seu menino interior, a integrar suas contradições, se produz a verdadeira libertação. Adrian não se soltou dela.
abraçou-se a si mesmo. Jung sustentava que a vida sempre nos apresentará as experiências que precisamos para evoluir, mesmo que sejam dolorosas. Esta história é prova disso. O que no início parece uma perda devastadora, torna-se uma porta para a totalidade. E esse giro de consciência só ocorre quando deixamos de fugir do que sentimos e começamos a perguntar com honestidade o que significa isso que sentimos. Finalmente, o processo de Adrián demonstra que sanar não é esquecer. Sanar é integrar. Sanar é agradecer até mesmo o que doeu, não porque tenha sido justo, mas porque foi necessário. Sua história não termina com uma nova parceira, nem com um final feliz tradicional. Termina com o renascimento de seu vínculo mais importante, o que tem consigo mesmo.